Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo parte 2 sobre curto-circuito nas instalações elétricas. Eu estou dividindo experiências práticas com vocês. No vídeo anterior eu mostrei como você vai identificar o curto-circuito, o circuito do qual está apresentando. Além de identificar o curto-circuito, eu mostrei para vocês como você vai rastrear por onde esse circuito percorre em cada local, cada ambiente, cada cômodo. Feito isso, nós entramos agora na parte 2, onde nós vamos localizar o ponto exato do curto-circuito dentro da instalação. Nesse vídeo agora, na parte 2. Antes da gente iniciar, se você trabalha com segurança eletrônica, a empresa brasileira AGL, que está no mercado há mais de 39 anos aí, também produz cabeamento para segurança eletrônica. Aqui eu estou com cabo LAN 100% cobre, cabo de qualidade, certificado, indicando para vocês aí a AGL. Vamos iniciar. Primeiro passo, você vai se dirigir aqui ao quadro de distribuição. O disjuntor do qual está apresentando o curto-circuito vai estar desarmado. Aqui no caso aqui nós estamos simulando o circuito 7, está desarmado, pois está em curto. Agora aqui pessoal, nós vamos desligar também, desarmar todos os disjuntores de todos os circuitos do quadro de distribuição. Detalhe importante, você deve certificar que os interruptores desse circuito estão desligados. Certifique-se que o interruptor desse circuito esteja desligado, para não ter falso teste de continuidade. Circuito de tomada, retire todos os equipamentos ligados nesse circuito, para não termos falso teste. Se não, pessoal, mesmo com o disjuntor desligado, naqueles equipamentos ligados na tomada que possuem motor, resistência, eles vão dar continuidade entre fase e neutro, tá? Por causa do motor, por causa da resistência. Então vai ter uma continuidade ali. Então, para evitar esses testes falsos, nós retiramos da tomada, das lâmpadas, da iluminação, também a mesma coisa. Mesmo que o disjuntor esteja desarmado, você deve certificar primeiramente que todos os interruptores estejam desligados, para não ter continuidade ali do condutor de fase, que através do circuito da lâmpada ele dá continuidade ali no condutor de neutro e retorna. Desligue ali todos os interruptores e agora vamos seguindo. No próximo passo agora, nós vamos começar a rastrear o curto-circuito, o ponto exato. Aqui no caso, o meu curto-circuito é no ponto de tomada. Você vai abrir todas as caixinhas onde os pontos de tomada desse circuito fazem parte e vai inspecionar aqui nos bornes dessas tomadas se tem algum curto-circuito aqui, ó, pois é muito comum. Então essa é a primeira inspeção. Você vai inspecionar as tomadas desse ponto, desse circuito que está em curto. No vídeo anterior eu mostrei como você faz para identificar os pontos de tomada que pertencem ao circuito que está apresentando o problema. O próximo passo agora, você deve identificar qual a caixa de passagem mais próxima do quadro de distribuição, por onde esse circuito passa, por onde ele chega. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse ambiente, aqui esse cômodo, ela é a primeira caixa de passagem do qual chega esse circuito, para alimentar aqui os pontos elétricos de tomada nesse ambiente. Dali ela alimenta outro cômodo, tanto para lá quanto para cá. Essa é a primeira caixa de passagem do qual ele chega. E o que você vai fazer? Você vai localizar esse circuito aqui, em meio a essa caixa de passagem. Achei aqui, ó. Aqui eu achei ele, circuito 7. Fase do circuito 7. E aqui também um neutro do circuito 7. Então esses dois aqui, ó. Esse é o fechamento desse circuito que está apresentando o curto-circuito. Então o que nós vamos fazer? Aí pessoal, desfiz o fechamento. Então vamos supor que esse circuito ele chega, alimenta aqui os pontos desse ambiente, e daqui ele continua para o outro ambiente para alimentar outros pontos que pertencem a ele. Então aqui eu tenho chegada, saída, derivações. Esses dois condutores aqui, eles alimentam esse ambiente, alimenta aqui os pontos existentes no local. Então o que eu vou fazer?
Com o auxílio do alicate a perímetro ou do multímetro, eu vou colocar aqui escala de continuidade. Se der continuidade, ele vai emitir esse sinal sonoro, vai identificar ali que tem continuidade entre os condutores. Vou colocar as pontas de prova neles, pessoal, exatamente como vocês estão vendo aí. Eles vêm do quadro de distribuição do circuito, chega nesse primeiro cômodo aqui e daqui faz a distribuição para derivações, pontos de tomada que tem nesse ambiente, segue para outro cômodo. Então aqui, ó, coloquei as duas pontas de prova nesses cabos que chega aqui do quadro de distribuição. Olha lá, ó. E eu não tive continuidade. Isso indica que eu não tenho curto-circuito vindo do quadro de distribuição até essa primeira caixa, ou seja, daqui para trás. Daqui para trás, até o quadro de distribuição não tem curto-circuito. Pode ser que eu tenha daqui para frente ou nas derivações aqui dos pontos de tomada. Mas daqui para trás, daqui para o quadro de distribuição, eu não tenho curto, porque não deu continuidade aqui entre os condutores de alimentação desse circuito. Então, curto está para frente ou aqui nas derivações dos pontos de tomada existentes nesse ambiente. Agora, pessoal, que eu já sei disso, eu vou deixar esses condutores aqui separado. Agora eu vou fazer o teste aqui nas derivações. Por exemplo, aqui eu tenho pontos de tomada nesse ambiente. Eu tenho aqui essa derivação. Eu vou fazer o teste agora de continuidade entre os condutores de fase neutra ou fase-fase, que alimenta ali aquelas tomadas. Vou fazer o teste também nos outros condutores que estavam aqui nesse fechamento, que vai para outro cômodo. Então, primeiramente, aqui eu vou fazer nessas descidas que alimenta ali pontos de tomada, que é uma das pontas de prova em um dos neutros, que pertence a ela, e a outra aqui, ó, no condutor de fase, que também pertence a ela. Não bipou. Significa que esses pontos de tomada ali não tem curto-circuito nesse percurso que alimenta eles. Então, nessa derivação não tem curto-circuito. Agora aqui, eu vou verificar nessa aqui, ó, que sobrou uma ponta de prova aqui no condutor de neutro, a outra aqui no condutor de fase, do qual eu desfiz o fechamento. Já bipou. Então, nessa derivação aqui, que alimenta a tomada também nesse ambiente, apresenta continuidade. Então, isso indica que apresenta curto-circuito nessa descida desses outros pontos de tomada, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa aqui, pessoal, essa caixinha que pertence a essas tomadas, do qual eu estou simulando aqui um curto-circuito. Então, essa descida aqui, essa derivação, do qual disparou a continuidade lá, aqui, ó, ela pertence ao circuito 7, aqui na anilha, está em curto fase neutra aqui. Então essa derivação deu continuidade lá no teto, na caixinha de passagem lá. Esses pontos de tomada aqui que estão em curto, eles deram continuidade aqui, pessoal. E nós simulamos um curto-circuito dentro da caixinha, mas poderia também ser no trajeto, dentro da tubulação, da alvenaria ali, podendo ser aqui mesmo, próximo à caixa de passagem. Para resumir, você vai identificar a tubulação do qual esse circuito sai ali do quadro de distribuição, e a primeira caixa a partir desse quadro de distribuição, ou seja, o primeiro ambiente, o primeiro local, o primeiro cômodo que esse circuito chega para fazer ali a distribuição. No caso aqui, eu descobri, desfiz o fechamento e vamos fazer o teste de continuidade nesse ambiente. Primeiramente, fazer o teste de continuidade nos condutores que vêm do quadro de distribuição desse circuito. Eles vêm do quadro de distribuição, chega aqui. Chegou aqui, você vai identificar esses condutores que vêm do quadro de distribuição e vai fazer o teste de continuidade entre eles, quer seja fase neutra ou fase-fase. Se der continuidade, significa que o problema está daqui para trás, daqui para o quadro de distribuição. Se não tiver em curto, você vai verificar que agora, nesse ambiente, todas as
tomadas existentes nele. Então todas as derivações que chegam aqui para fechar nesses condutores do circuito, você vai verificar o teste de continuidade nos cabos dessas tomadas que chegam aqui no fechamento. Então vamos supor, tem uma tomada ali naquela direção, os condutores dela chegam aqui e eu vou fazer o teste de continuidade neles. Se der continuidade, significa que o curto-circuito está nos condutores que alimentam essa tomada aqui, nessa derivação. Tem um ponto de tomada lá, do qual mostrei. Fiz o teste aqui nesses condutores dessa tomada lá e deu continuidade. Isso indicou que tem curto nesses condutores. No caso eu mostrei para vocês lá na caixinha das próprias tomadas. Simulamos lá. Se não fosse lá, poderia ser dentro da tubulação. Aí você teria que trocar esses condutores que vêm da tomada até aqui, nessa caixa de passagem central aqui, onde ocorre o fechamento. E assim você vai fazendo em cada ambiente. Se eu não detectasse curto-circuito aqui nesse ambiente, eu iria para o próximo ambiente, o próximo cômodo, do qual esse circuito percorre e alimenta lá ponto de tomada. E iria fazer da mesma forma, desfazer o fechamento e verificar o teste de continuidade aí nessas derivações até encontrar o curto-circuito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me ajude a bater uma meta nele de 500 likes no mínimo. Vamos bater essa meta de 500 likes, porque assim eu vou saber que vocês gostaram, que te ajudou. Inscreva-se no canal, faça parte desse canal para que você venha ficar por dentro de todos os conteúdos que é lançado aqui. Compartilhe lá nos grupos de eletricistas, compartilhe com aquele amigo seu eletricista iniciante. Tamo junto aí, galera. Aguardo cada um de vocês no próximo vídeo. Valeu!